Fala, meus lords e ladies, bom dia. Tô com um tempinho aqui, vim buscar a Mari na escola de música, na verdade vai demorar um pouquinho. Eu falei, vou liberar umas paradas aqui pra esse povo. Vocês estão me ouvindo bem? Me digam se estão me ouvindo bem. Bora. Mandem aí algumas perguntas que vocês têm de profético, algumas coisas que vocês querem perguntar. Mentoria gratuita, né? Chama o povo, Dona Elise, que eu tenho alguns minutos. Perfeito. Que bom. Ótimo. Bom dia. 11 horas da manhã. Deixa eu ver alguns nomezinhos. Pode mandar pergunta por aqui mesmo se quiser. Deixa eu ver aqui as perguntas. Pode escrever aqui nos comentários. Devemos orar uns pelos outros? Sim, devemos. A Bíblia diz que orai uns pelos outros para que sareis, né? O que é interessante nesse processo é quando e como devemos orar uns pelos outros. Eu, Denis, acredito que nós devemos orar uns pelos outros num lugar de comunhão. Mas precisa se definir o que é comunhão. Comunhão é troca de vida, é sentar à mesa, é ter relacionamento. Eu não gosto da ideia de a gente ficar pedindo oração para as pessoas como amuleto, como ausência de responsabilidade, sabe? Ai, fulano ora por mim, tô passando uma coisa aqui e tal. Mas acho que no momento em que a gente senta à mesa, a gente olha no olho, que a gente consegue expor as nossas vulnerabilidades, que a gente consegue, de maneira simples, compartilhar o nosso coração com outra pessoa, faz total sentido orar uns pelos outros. Esse ambiente faz sentido. Agora, eu ficar mandando mensagens em grupos ou falando com pessoas que eu não tenho relacionamento, eu não tenho intimidade, ora por mim, não vejo muito sentido, ok? Como distinguir o desejo ardente do meu coração com a vontade de Deus realmente? Gente, é simples. Primeiro, o seguinte: esse desejo está no seu coração, tem sentido com a Bíblia, né? Tem base fundamental no amor, é coerente, Jesus faria isso, sabe? Acho que às vezes a gente tem que tentar entender, eu sei que é difícil, e perceber que nós somos um com Jesus. E muitas vezes os sentimentos dele vai ser incorporado em nossos sentimentos, e a gente vai perceber de uma forma natural que ele nos impulsiona a fazer algo. Agora, não faz sentido eu ter um sentimento que não tenha um sentido bíblico, que não tenha o caráter de Jesus, que não é uma coisa que Jesus faria, e eu achar que é um sentimento de Deus, entende? Tem muita gente que diz assim, Deus mandou eu fazer uma coisa, mas você olha essa coisa que a pessoa está dizendo que Deus disse para ela fazer, não tem sentido nenhum com a Bíblia, nem com a Escritura, e nem com aquilo que Jesus faria, entende? Então, o tempo, Daiane, tem a ver com o seu propósito, mas tem a ver com o tempo. O tempo é processual. Então, pensa assim, o que é o tempo? O tempo existe para nós, não existe no eterno. Para nós temos passado, presente e futuro. No eterno a gente não tem isso, a gente tem uma linha. Então, de maneira simples, eu acredito que a gente deve começar as coisas, sem racionalizar muito, começa. Naturalmente, Deus vai te colocar no lugar, na posição correta, sabe? Ele vai direcionar você. Se é o tempo de fazer, ele vai abrir as portas, ele vai facilitar as coisas, ele vai te conduzir ao lugar correto, entende? Mas também não faz sentido você ficar paralisada, esperando uma coisa mística para Deus falar se é o tempo, sabe? Muita coisa a gente decide. Começar não arranca pedaço, vai lá e faz. Começa a fazer, ainda mais tem sentido o seu propósito. Às vezes é o primeiro passo para chegar onde você gostaria, entende? Ou
Talvez não onde você gostaria, mas aonde Deus quer te levar, entende? Não falar que foi Deus e só fazer é errado. Não, gente. Tem tantas coisas que eu faço porque eu quis fazer, entende? A gente tem liberdade para fazer as coisas. Pensem assim, ó, pelo sentido natural, tá? Vamos pensar no senso comum, ok? Eu tenho uma filha de 8 anos. Vocês concordam que basicamente tudo que ela vai fazer, ela vai me perguntar: pai, eu posso comer um doce? Pai, eu posso abrir a geladeira? Pai, eu posso deitar? Pai, eu posso fazer isso? Então, quando a gente é criança, os pais, ele vai microgerenciar a nossa vida. Ele vai saber de tudo que está rolando. Se a criança foi no banheiro, se ela tomou banho, se ela comeu doce, se ela deixou de comer. Só que à medida que você cresce, você constrói uma independência. Ou seja, você se torna alguém adulto. E aí o seu pai não vai ficar gerenciando se você tomou banho, se você abriu a geladeira, se você comeu doce. Ou seja, a vida subentende que você é maduro para tomar essas decisões. Então, à medida que você é maduro, a vontade de Deus, ela não é um trilho de um trem, ela vai mais parecer com um grande estacionamento. Você vai lá e estaciona o seu carro onde você quer, ué. O Espírito Santo está com você. E pensem que a vontade de Deus está muito mais atrelada com o que você não deve fazer e com o que você deve fazer. Então Deus, se você começar a fazer algo sendo maduro, e não for algo que vai agradar o Espírito Santo, primeiro a sua consciência já vai te acusar. Segundo de tudo, o Espírito Santo vai falar com você: olha, não é assim, ou não tem esse caráter, não deve ser dessa forma. E aí você vai se direcionando, entende? A gente tem que perder o medo de fazer coisas, porque somos adultos. Paulo fala assim, tem um texto que ele fala que é tão engraçado, ele fala assim: como eu gostaria de falar de coisas mais profundas, mas ainda tenho que falar sobre coisas mais básicas da fé, porque as pessoas não crescem. E tem um texto de Provérbios que é incrível, que ele diz que a criança é semelhante a um escravo, pois ainda não pode acessar toda a riqueza que o pai carrega, né? Por quê? Porque a criança não pode pegar a herança e ser responsável. Mas à medida que a gente cresce, decide e vai pra frente, começa a fazer as coisas, a riqueza, ela começa a fazer parte da nossa vida, entende? Eu sou criança demais ainda, engateando na fé. Então, Joyce, você sempre será o que seu coração acredita. E você sempre terá isso. Se você se enxerga como uma criança, você vai ser uma criança, entende? Não tem a ver com o que você faz, tem a ver com o que Jesus fez. Jeremias também se achava uma criança quando Deus chamou ele, e Deus falou para ele: não se veja como uma criança, entende? Não importa o tempo que você tem de relacionamento ou o tempo que você está exposta, importa o tamanho daquilo que você enxerga e você acredita. Então, assim, eu posso ter muito tempo, mas eu posso ser tão medroso e tão inapto naquilo que eu preciso fazer, que pode ser a mesma medida, entende? E, na verdade, pense comigo, você não sabe quanto tempo você tem. E se amanhã for o seu último dia, você vai se ver como uma criança e nunca vai fazer nada, entende? Isso é complexo, né? Vamos lá, gente. Mandem perguntas aí de profético, o que vocês quiserem, sobrenatural. Vamos lá. Para eu desfrutar, eu preciso ter minha identidade revelada ao meu coração. Exatamente, Denise. O desfrute vem por meio da revelação de quem é Deus e de quem eu sou. Quando a gente assume a posição de criatura e permite que Deus assuma a posição de criador, né? De Deus supridor, de Deus cuidador, de Deus ajudador. E a gente seja simplesmente o vaso que ele vai depositar a excelência do poder dele. E quando a gente faz isso, a gente permite com que Deus assuma o lugar dele, né? Entende? E aí a gente diminui e ele cresce. Se tem um desejo no meu coração de fazer algo e analiso que esse desejo agrada a Deus, eu vou e faço. É simples, é isso aí, né? Entende? Pensem que
tudo que Deus vai fazer através de alguém. E à medida que Ele vai fazer através de alguém, a gente tem que estar disponível. E às vezes o alguém, esse serviço pode ser não tão espiritual como a gente encaixou dentro de um quadrado, né? Tava falando agora aí no direct com uma pessoa que estava me dizendo, eu estava pensando em fazer coisas tão uau, tão mirabolantes, e Deus tem me falado para lavar a louça e limpar a casa. É tão espiritual, gente, um contador que está atrás da mesa dele, cuidando da empresa dele, fazendo como se fosse para Jesus, como alguém que está num púlpito, se vocês acham que isso é espiritual, ensinando pessoas. São muitos serviços, são muitas demandas e necessidades, e a gente tem que colocar essa disposição para fazer isso no amor, entende? Será possível rever essa live? Não sei, meu amigo. Vamos lá. Fale mais sobre. Você só tem do mundo espiritual que você honra. É verdade. Gente, é o seguinte. Tudo que você quer do mundo espiritual, você precisa honrar. Você só vai ter de lá o que você quer. Então, eu quero me relacionar com anjos. Então, começa agora a falar com anjos, né? Você não vai ver, talvez agora, com seus olhos físicos. E se você olhar na Bíblia, as experiências que as pessoas tiveram foi a maioria em sonhos, e às vezes eles viram no espírito, as visões espirituais mesmo, não com os olhos físicos. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Sabia quando Deus aparece para Salomão falando assim: pede o que você quiser e eu te darei? Foi através de um sonho, entende? Então às vezes a gente está querendo exigir do mundo espiritual uma aparição física, sabe, uma manifestação dessa forma. Então, se a gente quer se relacionar, começa a falar, começa a dar ordens, começa a pedir para coisas, para eles servirem. Está à disposição, a gente precisa só empoderar. Honrar é dar valor, é dedicar tempo, disposição, né? Tudo que você honra empodera. Então, por exemplo, eu quero entender mais sobre algumas coisas no reino do Espírito. Seja intencional, fala: Jesus, Espírito Santo, bom dia, eu queria entender sobre esse assunto, como pode me explicar? Ele vai te explicar. O maior desejo dele é comunicar com a gente que precisa honrar e empoderar isso, entende? Essa parte é mais difícil, fazer o nosso coração entender que já foi feito, já que é nosso, parece tão fácil. Então, meu amigo, vamos pensar com senso comum, ok? Carol, qual seria o propósito de Deus tornar algo tão difícil, né, que as pessoas não pudessem alcançar? O propósito é que é fácil mesmo, é simples. A religião e as nossas travas, os nossos medos, os nossos bloqueios nos impedem de viver o que é simples, mas é simples, é tão leve, é simples. Lembra Jesus? As pessoas iam até ele: se quiseres pode me curar. Eu quero. Então são coisas simples, são coisas naturalmente sobrenaturais, eu gosto de dizer. À medida que o mundo, no seu universo vai fazendo parte disso, você vai se relacionando, se torna cada vez mais fácil, entende? O que tem que ser transformado? O coração, a mente, as duas coisas. A mente é uma expansão de consciência, né? Romanos 12 vai dizer: lute, né? Ou seja, para transformação e renovação da sua mente. O que é isso? É uma evolução de você sair desse pensamento grego e ir para um pensamento hebraico, sair de uma forma terrena e pensar como Deus pensa. Ver que as coisas desse mundo às vezes não tem tão lógica, né? E a gente precisa se mover fora da lógica, né? E o seu coração precisa transformar também, porque o coração do homem por si só é perverso. A gente quer coisas que não agradam a Deus, mas coisas que vão agradar a nossa carnalidade. E a gente precisa, com certeza, render esse coração a Jesus e colocar os pensamentos de Deus e as intenções de Deus e formar um único coração. As duas coisas precisam ser transformadas, né? O ato de serviço já é espiritual, com certeza. Gente, se a gente perceber que nós somos, como a gente diz acreditar, né? Temos um corpo, temos uma alma e se tornamos um ser espiritual, e tudo que a gente faz nas 3 camadas, tudo que a gente faz já é sobrenatural, entende? Então, o ato de serviço, Jesus deu uma coisa tão simples, né? Ele falou assim: se der um copo d'água, qualquer um dos meus pequeninos deu para mim. Ele não poderia dizer assim: olha, se entregar um projeto extremamente
complexo que vale milhões de reais a uma pessoa fez para mim. Ele disse um copo d'água, ele disse uma coisa tão simples que uma criança pode fazer. Então é a simplicidade, é baixar a régua, é a gente perceber que o ato de serviço no amor é um poder sobrenatural, entende? Quando falo algo para uma pessoa, depois fica incomodado, depois sinto que é de Deus, talvez não. Talvez o seu incômodo seja a sua insegurança e falta de fé mesmo, né? Romanos 12:6 diz: quem profetiza, profetize pela fé. Se você tem fé que o que você está fazendo é de Deus, por que isso te incomodaria? Se você entende que aquela palavra pode transformar a vida daquela pessoa e ela é uma semente que vai germinar, como diz a Escritura, você precisa crer nisso. A Bíblia diz que a palavra, ela é como uma espada, ela vai cortar e ela vai, no tempo certo, produzir o fruto para o qual ela foi lançada. Então, se você fez um amor, fique em paz, o amor nunca falha. Então, é você colocar a sua fé nesse amor, nessa disposição de serviço de maneira simples, entende? Um anjo veio na minha sala e eu não falei nada porque não sabia o que falar nem como. Doido isso. Momento único que fiquei quieta. Pois é. A gente quer descobrir até como falar. Gente, é uma coisa normal. É uma pessoa, só que espiritual. Fala o que você quer falar. Dá um bom dia, pergunta como ele tá, o que ele veio fazer, o que ele quer te entregar. É uma coisa tão simples, né? Esses dias tive uma reunião com uma pessoa e passei muito mal. Para mim era nítido que tinha algo acontecendo no mundo espiritual, apesar de não ter conseguido discernir ao certo. Pode ser que seu corpo reagiu ou sentiu fisicamente o ambiente, alguma coisa nesse aspecto. Mas o importante aí, nesse caso, é perguntar ao Espírito Santo, né? E aí, dona Márcia, como o coração crê em algo? Como a gente pode fazer isso acontecer de uma forma simples? Vou te dar o meu exemplo, por exemplo, tá? Você é louco isso, porque eu falava o seguinte: eu acredito que Deus é supridor, mas eu tinha medo de ficar sem dinheiro. Tem sentido? Se eu acredito que Deus é supridor, como é que eu tenho medo de ficar sem dinheiro? Se eu acredito que Deus é supridor, por que o meu comportamento diz ao contrário? Então eu parava no posto, eu falava pro cara: não, põe R$50, mesmo sabendo que não seria o suficiente para eu usar o carro. Eu achava que Deus era supridor, mas eu tinha medo e insegurança de entrar num restaurante e comer o que eu realmente queria. Então eu penso o seguinte: como eu creio no coração, né? O coração é a chave de todas as coisas. Ou seja, eu precisei convencer o meu coração que Deus é supridor. E como é isso? É quando você passa, assim, comigo funciona na prática da seguinte forma: eu decidi simplesmente parar de racionalizar e parar de querer fazer contas e pensar com uma coisa lógica. E eu comecei a meditar, a escrever no meu coração de forma simples e falar: Deus é supridor, eu acredito nisso, independente das circunstâncias, independente do que eu tô vendo, eu sei que Ele é. E naturalmente, na prática, no meu dia a dia, eu comecei a se comportar dessa forma. Então eu comecei a se comportar, falava: não, eu vou comer o que eu quero comer, sem me olhar na conta. Eu vou, toda vez que eu parar no posto, eu vou encher o tanque de gasolina. E eu comecei a ver na prática que esse comportamento estava mostrando para o meu coração que eu acreditava. E aí eu comecei a acreditar. Então, e eu comecei a experimentar isso também. Falei: não, eu vou entrar sem olhar. Eu entrava sem olhar. E de repente eu percebia que Deus supria. E falei: cara, isso funciona. Então eu concordo que tem a parte da meditação, mas também tem a parte do posicionamento. Então, se você quer acreditar em algo, decida acreditar sem racionalizar, mas já se posiciona. Porque essas pequenas vitórias vão construir no seu coração um caráter de fé, entende? Hoje, pela tanta prática do exercício, eu creio que Ele é supridor, independente da minha situação, entende? Vamos lá. A transformação do coração é através da rendição e meditação. Acabei de explicar. Rendição, sim, mas a rendição, ela não pode ser improdutiva, ela precisa ser produtiva. Eu me rendo, então eu produzo, entende?
Eu me rendi, Jesus, eu estou disposto a fazer tudo o que o Senhor quer. E eu estou aqui no sofá deitado, entende? Rendição é obediência, é disposição de serviço. Então eu me rendo, então eu produzo, né? Então à medida que eu produzo e eu medito, meu coração crê, né? Não consigo viver no sobrenatural mesmo crendo tanto. Então eu diria que você não crê. Amando tanto Jesus e as pessoas, queria tanto ver essa experiência. Eu não sei, Luciana, o que você entende de sobrenatural. Talvez você precisa ampliar sua percepção do que é sobrenatural. A vida é sobrenatural. Viver é sobrenatural. Ter um filho é sobrenatural. Poder enxergar é sobrenatural. Poder viver, respirar, trabalhar, tudo isso é sobrenatural. Acho que precisa expandir a sua consciência do que é sobrenatural. A gente ficou tão preso numa coisa, tipo assim, nossa, precisa crescer a perna de alguém, um anjo tem que aparecer aqui para eu entender que é sobrenatural. Deus sustenta todas as coisas pela força do seu poder, isso é sobrenatural. Então, assim, nossa vida é naturalmente sobrenatural. E se a gente honrar isso, a gente vai viver coisas tão mais excelentes. Mas tudo começa na simplicidade, entende? Como ele suprirá, amigo, em dinheiro dado por outras pessoas, caindo na conta. Cara, vocês... Deus supre de várias formas, mas essa coisa de dinheiro cair na conta, dado por outras pessoas, vocês têm que parar com isso, cara. Como Deus supre? Quando o seu trabalho, entende? Deus supre com o seu trabalho, em resposta ao seu trabalho, em resposta ao que você está fazendo. Então, meu amigo, vou te dar exemplos. Por exemplo, Deus é supridor. Não sei, Deus é supridor, ok. Então eu trabalho, então eu abro uma empresa, eu começo a trabalhar, eu começo a tratar as pessoas como Jesus trataria, eu começo a pensar mais no amor às pessoas do que ao dinheiro, eu começo a imprimir o caráter de Jesus naquilo que eu estou fazendo, eu começo a ser honesto, eu começo a servir as pessoas com o melhor atendimento que eu posso. Eu atendo aquelas pessoas como se eu estivesse atendendo Jesus. Eu não engano ninguém, eu sou honesto no meu trato, eu trato meus funcionários com amor, eu manifesto o reino de Jesus em tudo que eu estou fazendo, eu creio pela fé, vou lá e acredito, pego um empréstimo e começo a empresa e não tenho medo de ser suprido, porque eu sei que eu vou trabalhar muito, eu sei que eu vou me esforçar muito e eu sei que eu vou manifestar o reino de Deus para essas pessoas exercendo esse trabalho. Por exemplo, eu tenho uma corretora de seguros. Cara, essas pessoas que são meus clientes, elas são atendidas pelo próprio Jesus. A dor delas é a minha dor. Eu estou aqui disposto a fazer o melhor atendimento, a oferecer as coberturas pensando mais nela do que em mim, amando elas e falando, cara, você não vai ser enganado, tá aqui, eu vou fazer o seguro para você, eu vou fazer o meu melhor, eu vou conseguir um bom desconto, eu vou ser honesto, transparente. E aí Deus te supre nisso, entende? O suprimento de Deus é em detrimento do trabalho, não é eu deitar aqui e ficar esperando Deus mandar pessoas para me dar dinheiro, ou ficar esperando cair coisa na minha conta. Eu não acredito nisso. Paulo fala o seguinte, eu ainda sendo apóstolo, eu poderia cobrar as pessoas para que elas me dessem algo, mas eu não quis ser pesado para ninguém, mas eu trabalhei noite e dia. Então o problema de muita gente é que eles querem esperar um suprimento de Deus sendo inapropriados no trabalho, e é o contrário. Você precisa trabalhar e expressar Jesus nisso. Você precisa ter uma expansão de consciência no reino, entender que o reino de Deus precisa ser imerso na sociedade, em tudo que a gente faz. A gente tem que quebrar a caixinha de que o reino de Deus é um pastor, um púlpito, um microfone e 3 pessoas cantando 3 músicas. O reino de Deus é na sociedade, sendo exatamente quem você é em todas as esferas da sociedade. Se você hoje está numa posição, eu sou... vou te dar um exemplo. Eu sou o office boy. Cara, você tem que ser o melhor office boy da empresa. Você tem que tratar as pessoas como Jesus trataria. Você tem que fazer o trabalho dobrado, triplicado. Eu, quando entrei na Saraiva, a gente fazia 3, 4 rondas por dia. Cara, eu fazia 30. Eu não tava nem aí, cara. Eu não queria saber o que as pessoas estavam falando. Eu atendia, eu ia, eu não conseguia ficar parado, eu servia o melhor. Aparecia outra coisa que não era da minha função, eu fazia no amor. Eu falei, daqui que eu faço. Mas hoje não, a gente fala, isso não tá na minha função. Cara, isso não manifesta reino.
A Bíblia fala que quem faz só o que é mandado é mau servo, entende? Então, eu me dedicava mais, fazia 20, 30 rondas por dia, servia todo mundo, fazia um monte de coisa que não estava na minha função e dava o meu melhor. Quando apareceu a oportunidade de promoção, quem foi a pessoa que eles chamaram? Lógico, né? Meu apelido era Severino lá. Severino, porque é o cara que fazia tudo, entende? Presta atenção na Bíblia, cara, você vai ver. Davi não começou sendo rei, Davi começou lá no pasto, cuidando das ovelhas, depois servindo os irmãos, depois fazendo tantas outras coisas. Jesus não começou no Monte das Oliveiras pregando o sermão da montanha, Jesus começou trabalhando numa fábrica de carpintaria, fazendo com excelência o que tem que fazer. Então, assim como Deus te supre, fazendo com excelência o que você precisa fazer agora, o que está na sua mão para fazer, faça o seu melhor. Eu sou uma mãe, não tem ministério mais maravilhoso do que ser mãe. Trate seus filhos como Jesus trataria, manifeste amor, cuidado, carinho, atenção, tudo. Prepare eles para viver uma vida com Jesus, fale do Evangelho, mostre o amor de Deus para eles. Não tem como, cara, Deus não te suprir fazendo isso, entende? Não tem que esperar dinheiro cair na sua conta. Eu não acredito em poder sem responsabilidade. Quanto mais responsável a gente se torna, mais poder é empenhorado a nós, é o contrário, entende? Então, você tem que fazer com excelência o que você está fazendo agora para você ser promovido. É um mecanismo do céu. Jesus nunca chamou gente desocupada. Deus sempre chama pessoas que estão trabalhando e fazendo com excelência o que eles têm que fazer. É isso. É isso. Simples assim, entende? Então, se você quer ser suprido, você precisa plantar isso com o seu trabalho, com disposição, com coragem, de você ir lá e falar, não, eu vou fazer o projeto, cara. Olha, todos os lugares que eu trabalhei, eu entrei na Porto para ser corretor, eu fui lá, fiz um projeto e falei, olha, eu vou ser o melhor corretor aqui. Quero saber, eu sou o número 1 do Brasil. Não sei ser arrogante, não interessa o que vocês acham. Eu sei quem eu sou, eu vou ser o melhor, porque eu sei que Deus me capacitou para ser o número 1 e o melhor. Então, assim, são 5 anos trabalhando lá e nós somos o número 1 do Brasil. E a gente não abre mão da nossa excelência de atendimento, de trabalho, de disposição de serviço. Então, é isso que você precisa entender. Nesse lugar você vai ser suprido. Porque quando você começar a manifestar isso, todas as coisas que você precisa vão vir através de você. Você acaba que rebenta com medo, rebenta com a preguiça, rebenta com a improdutividade, vai ser produtivo e aí, cara, a fidelidade de Deus te supre. É isso, entendeu? Simples assim. Se a gente serve e é deixado para trás, como proceder? Talvez a sua disposição de serviço não esteja em Deus, cara. Talvez você está fazendo para ser retribuído, entende? O seu serviço precisa ser feito para Deus. E a Bíblia diz assim, tudo que fizer, faça como se fosse para Deus. Se você plantar em Deus, cara, é impossível você não ser retribuído, meu Lorde. É impossível, impossível. Porque se você planta, Ele mesmo deu a lei, se você planta, você vai colher. Então, se você está servindo e fazendo para Deus, com o coração em Deus, não esperando retribuição, é impossível você não ser retribuído. Impossível. Agora, se você está fazendo para ser retribuído, aí você tem que sondar o seu coração e perceber, porque pode ser que isso não funcione, entende? O serviço precisa ser feito para Deus, não para os homens. Para Deus e não para os homens. Então, eu era o office boy, o melhor office boy para Jesus, entendeu? Aí depois eu assumi outra função, eu sou o melhor cara para Jesus. Hoje eu tenho uma empresa, beleza? Minha empresa é tratada como se fosse para Jesus. Então você tem que fazer todas as coisas como se fosse para Deus, não para as pessoas, entende? Você vai servir a Deus amando as pessoas, entende? É isso. Então a falta de retribuição pode ser pelo terreno que você tem plantado. O terreno de Deus prospera, entendeu? O terreno de Deus é fértil. Agora os outros terrenos eu já não sei. E aí? Cadê as perguntas? Mandem, meus lordes. Meu apelido era Severino na igreja, mas eu fazia só para ser vista, infelizmente. Pois é. Quem faz para ser visto, vai ser visto. Está sendo visto. Ok. Você sempre vai ter, porque seu coração acredita. Não entendo.
Ai, ai. O que ele quer receber como retribuição? Eu não sei, não entendi a pergunta. Sonhos repetidos são de Deus? Gente, essa pergunta você tem que fazer para Deus. Jesus, eu estou tendo sonhos repetidos. O que o Senhor quer falar comigo? Por favor, me mostre. Entende? Não é para outra pessoa, é para Deus. Passar tempo com Jesus, ouvir os céus, isso. Porque Deus endurecia o coração de Faraó. Oh, Jesus. Muda o foco, minha irmã. É o conselho que eu te dou. Muda o foco. Pergunta por que Deus amou o mundo de tal maneira. Foca no amor de Deus. Esquece essas picuinhas de você entender porque o Deus endurecia o coração de Faraó. Vai pergunta para Jesus. Às vezes ele vai te mostrar por quê. Mas não faz sentido. Isso não vai trazer uma produtividade no amor de Deus para sua vida. Não perde tempo com isso não, entendeu? Não perde tempo com essas coisas bobas. Foca no amor de Deus, foca em Jesus, foca na cruz, foca no que Ele quer que você faça agora. Foca na morte dele para que você pudesse receber o Espírito Santo e o amor de Deus ser derramado na vida de outras pessoas. Esse é o foco. Deixa esse negócio de Faraó para lá. Não sei ninguém. Faraó já foi há 500 milhões de anos atrás. Deixa o Faraó lá. Quem faz para ser visto vai ser visto, né? Bora fazer outra turma de macho burro em Guarapari. Ajeita aí o povo e me manda o convite que a gente vai. Sabe a pecinha do quebra-cabeça que faltava? Essa palavra que você está transbordando completou o ensino com o Espírito Santo hoje. Uau, obrigado. Thank you. Jesus é maravilhoso. Ele ama a gente e nos responde, tá vendo? Quando estamos numa situação onde não temos ou vemos mais saída, qual a melhor forma e como pedir uma resposta? Se você está num lugar que você não tem ou não vê mais saída, olhe para o alto e comece a enxergar com seus olhos espirituais. Talvez você está enxergando com seus olhos naturais. Naturalmente não tem saída. Mas com os olhos da fé, com os olhos espirituais, a Bíblia fala assim, ó, o que os seus olhos veem é passageiro, mas o que os seus olhos não veem é eterno. Então, o que eu te aconselho é que você pare de olhar com o natural e pare de declarar que não tem saída. Porque, pensa, se você está olhando com o seu olho natural e não tem saída, feche os seus olhos e olhe com o sobrenatural. E aí ele é o Deus da saída. Deus, ele faz portas onde não tem parede. Ele abre caminhos onde ninguém pode passar. Ele se move com o sobrenatural. Mas assim, tenha certeza, Renan, se você está plantando em Deus, meu irmão, você nunca vai ficar sem saída. Você nunca vai ficar sem saída. Você nunca vai ficar sem resposta, você nunca vai ver. O salmista diz, e eu já fui moço e estou velho, e eu nunca vi um justo mendigar um pão. Deus é resposta, meu Lorde. O amor de Deus é a resposta. Então, passa tempo com Jesus. Para de enxergar com seus olhos naturais e passa a enxergar com os olhos espirituais. E enxergue em Deus a grande saída, entende? E quando a pessoa ainda não aceitou Jesus e vive essa realidade de fazer o melhor em seu propósito. Cara, eu não sei o que vocês querem dizer com aceitar Jesus, né? Eu não sei o que é isso. Mas é o seguinte... fora de Jesus não existe vida. Então, a minha esperança, a nossa esperança é o Redentor, é o Rei da Glória. Se a pessoa não tem isso, cara, não sei. É difícil. Exatamente. Tem coisas que não precisam de respostas. Todos temos o dom da cura. Não, Luciana, ninguém tem dom da cura. Ninguém é poderoso o suficiente para ter o dom da cura. Mas o Espírito Santo tem. Nele está o dom da cura e todos os outros dons. Agora, se você tem o Espírito Santo em você, tá tudo disponível para você, é só usar. Entende? Tudo está disponível. Se o Espírito Santo mora em você, todos os dons estão aí, é só usar. Geralmente, quando a gente fica com essas questões, é porque a gente não ora para que as pessoas sejam curadas. Porque se você começar a se expor e orar para que as pessoas sejam curadas, e você tem a certeza que o Espírito Santo habita em você, você vai ver a cura. E aí você vai
entender o que eu tô falando, entende? Então é só sair do campo teórico. A Carol Ferris fala: a teoria é linda até que a prática toque a campainha. Então deixa a prática tocar a sua campainha. Toda pessoa que vê até você enferma, não ore para Deus curar. Libere a cura que Ele já manifestou. Então você vai lá e fala com a enfermidade. Enfermidade, sai dele agora, em nome de Jesus. Ponto. Vai lá, na prática, você vai ver. Obrigado pela sua disposição. Ok. Sim, mas como fazer uma oração que gere uma resposta? Não tem oração que vai gerar resposta, meu amigo. Oração não vai gerar resposta nenhuma. Jesus é a resposta. Você precisa aprender a ler os céus. Você precisa aprender a passar tempo com Jesus. Se você está desesperado desse jeito e vendo dessa forma, já significa que você não está passando tempo com Jesus de verdade. Então, assim, esse é o lugar de a gente confrontar a nossa vida e mudar. Cara, a resposta é Cristo. Se eu não estou seguro em Jesus e estou achando que não tem saída, tá faltando relacionamento, meu Lorde. Então, assim, de verdade, mano, passa tempo com Jesus, velho. Fecha a porta do seu quarto, entra lá. E não vai lá só porque você precisa de uma resposta. Vai lá porque você o ama, porque você quer viver uma vida para Ele, porque você quer se render, você quer viver algo sobrenatural com Jesus. Não adianta querer ir buscar Jesus porque eu preciso de uma resposta. Isso é secundário, velho. A gente precisa aprender isso. Quando eu vou em disposição de coração passar tempo com Jesus, todas as coisas vão ser atraídas a mim. Eu falo isso 500 vezes, a gente não entende. A gente quer usar Jesus de amuleto, né? Tô precisando de uma resposta, vou orar e vai acontecer. Isso não existe, velho. Isso não existe. O que existe é você, de verdade, intencionalmente, no seu coração, decidir viver para Deus. Decidir morrer para sua carnalidade e viver a vida com Jesus. Se você está desesperado desse modo, significa que você não está passando tempo com Jesus o suficiente. Vai passar tempo com Jesus, mano. Vai resolver tudo. Estou dizendo na particularidade, ok, o Espírito Santo em nós age através de nós. Essa semana alguém me falou que não precisa de conselho ou ajuda, simplesmente deixei e me coloquei à disposição. Exato, se a pessoa não quer, a Bíblia diz assim, não dei pérolas aos porcos. Não é chamando as pessoas de porcos, mas você não pode dar o que é precioso para quem não valoriza, entende? Não faz sentido. O que você quer? Cadê as perguntas, gente? Quando orar e a pessoa não é curada, tudo bem? Tudo bem, vai fazer o quê? Mas a pergunta é, quando você orou, você tinha no seu coração pensando, se orar e se ela não for curada? Esse se ela não for curada aponta para a nossa ausência de fé. Porque a Bíblia diz assim, tudo que pedimos, sem duvidar no seu coração, vai acontecer, entende? Então a gente precisa trabalhar com esse exercício. É um desafio, gente. Eu já orei por trocentas pessoas que não foram curadas, mas já orei por muitas pessoas que foram curadas. Então você vai treinando o seu coração, e só tem como treinar na prática, não dá para treinar filosófico, tá bom? Então vai experimentando, vai se expondo, perca a vergonha. É a frase que o Ryan diz que eu achei incrível. Pessoas rendidas nunca têm vergonha de nada. Então morre para as vergonhas, vai lá e se dispõe a se expor, orar pelas essas pessoas. Fala, olha, eu tenho um Deus que habita em mim, eu sei que Ele tem o poder de curar. Vai lá e fala com a enfermidade, sai dele agora. Pronto, é isso. Como interpretações, José deu o código. Quem interpreta sonhos é Deus, não é a gente. Faraó perguntou para José, você interpreta sonhos? Ele, não, quem faz isso é Deus. Então, a minha resposta para você, Alessandra, passe tempo com Jesus. Desenvolva sua intimidade com Jesus. Ele é o que interpreta os sonhos. E aí pode ser que ele comece a te contar. É isso. Usar a palavra eu declaro não é um tipo dando ordem para Deus. Eu não sei se a gente dá ordem para Deus, não. É
diferente declaração de fé, gente, de orar a palavra, orar o que Deus quer. Aqui é o ponto, eu vejo de forma inversa, tá? Eu vejo o seguinte, eu passo tempo com Jesus, eu entendo o que Ele deseja e eu oro isso que Ele deseja pra cá, entende? Ele me dá as ordens, eu obedeço, entende? Então a gente precisa aprender essa troca de intenções. Então eu posso chegar em Deus e falar, olha, eu penso isso dessa forma aqui para esse assunto. Ele vai falar, olha, eu penso isso. Lógico que eu sei que os pensamentos dele são muito mais altos que o dele, então eu decido crer no que ele me diz. Então eu pego essa fé e ela se torna sobrenatural. Eu venho aqui e declaro o que ele tem. O problema todo, gente, de verdade, todos vocês estão me ouvindo, sabe qual é? A gente não passa tempo com Jesus o suficiente. A gente não sabe ouvir os céus direito. E aí a gente tem todos esses medos, receios. A gente acha que a gente vai ficar declarando. Eu declaro que vai acontecer. Se você não crer no seu coração, de verdade, não vai acontecer. Quantas coisas já declarou que nunca aconteceu. Então é só mais frustração, ok? Até o Ryan fala uma frase que é engraçada. Ele fala assim: a gente talvez não deveria declarar nada que o nosso coração não acredita, porque isso é um acúmulo de frustrações, ok? Então se você declara de verdade, porque você percebeu isso no céu, isso tem um poder tão violento, porque você declarou aquilo que você viu de Deus, aquilo que você percebeu de Deus, Ele te deu as ordens e você liberou aqui, entendeu? Eu não ando dando ordem pra Ele, não, esse negócio é bem doido. Pedir perdão em sonho pra alguém que já faleceu, não tive oportunidade ao vivo, achei diferente, sabe me explicar? O sonho é a realidade, né? É a camada real. Talvez foi uma... É que assim, gente, se a gente levar em consideração que o sonho é real, talvez você fez isso de verdade, entende? Na sua vida real, espiritual. O que os olhos veem é passageiro, o que não vê é eterno, né? Pode ser que fez mais sentido do que nunca. Eu vou te dar um exemplo que aconteceu comigo. A gente não acredita que os sonhos são realidade, né? Mas olha só. Vou dar de novo o exemplo do Salomão. Salomão dormindo, tendo um sonho, Deus fala assim: pede o que você quer. E ele disse: eu quero sabedoria. Quando ele acordou, ele era um homem que tinha recebido sabedoria. Olha que incrível isso no sonho. Eu vou te mostrar como o sonho é real. Uma das experiências que eu tive, vou contar uma só. Um dia eu tava dormindo, um sonho, tá? Tava sonhando, deitado na minha cama e sonhando. E eu sonhei, no meu sonho, que a Mari levantava da cama e ela pulava assim sobre mim no chão de cabeça. No sonho. E no sonho, na hora que eu vi ela pulando, eu estiquei a mão assim e segurei os pés dela assim no alto. Aí eu fiz isso no sonho. Quando eu acordei, eu tava segurando o pé dela no alto. Ela tinha pulado e eu tinha agarrado ela no sonho aqui, ó, na realidade, pulando. Ou seja, o meu sonho tava expressando o que tava acontecendo na realidade e eu reagi no sonho e peguei ela no físico aqui, ó. Entendeu? É muito real. Sonho é muito real, gente. É a realidade. Se a gente entendesse isso, que as coisas transicionam. Vou dar uma experiência de outro sonho, uma vez maligno que eu tive. Eu já tive várias vezes. Uma vez eu sonhei que eu tava dirigindo e bati o carro e eu bati a testa aqui assim, ó. Beleza? Bati. Quando eu acordei, eu fiquei com um risco vermelho aqui na testa, aqui, ó, meses. Não tinha nada que tirava aquele risco aqui, ó, da minha testa, vermelhão aqui, ó. Ele tava mais vermelho pra roxo, assim. E eu demorou meses pra sair. E assim, passei pomada, isso tudo vocês imaginam. Saiu depois de um período de tempo de oração. O negócio sumiu, assim. Entende? É loucura, o sonho é real. Uma vez eu sonhei que tinha um bebê endemoniado numa pia. E eu pegava ele assim, começava a orar com ele no sonho. E ele pegou uma faca e cortou meu pescoço aqui, ó. Eu acordei com o pescoço daqui até aqui, ó, com um risco vermelho enorme, assim, ó. Bem forte, assim. E doía, colocava a mão, doía, assim. Os sonhos são uma camada profética, mas é muito mais real, velho. É doido o negócio. Campanha ou votos nas igrejas físicas é usar Jesus como amuleto. Olha, eu não gosto de criar regras e nem de desmerecer o que as pessoas estão fazendo, né? É muito desumano isso. O que eu aprendi de verdade, cara, é cuidar da minha vida. Assim, eu sei o que os votos e as coisas que Deus me pede para fazer. O que as pessoas fazem na igreja, né, nas instituições, o que elas estão fazendo não é problema meu. Então, assim, se elas estão fazendo isso, se sentindo direcionadas por Deus ou não, eu não tenho nada a ver com isso, entendeu? Então, assim, eu não gosto de criar regras e nem de endemonizar as coisas que as pessoas fazem. Deus se move na instituição e muito. Eu passei 14 anos lá, eu sei disso.
E eu falo que eu estou fora de uma instituição hoje porque Jesus falou para mim, sai. Eu entendi que era o meu momento. E se alguém está me ouvindo, está dentro de uma instituição e sente que é o momento e sabe que a direção de Deus está lá, fique em paz, meu irmão. Você nunca vai ouvir da minha boca falar para você o que você tem que fazer. A Bíblia diz que os filhos de Deus são guiados pelo Espírito Santo de Deus. Então, o que as pessoas estão fazendo, se elas estão fazendo voto, se elas estão fazendo, sei lá, campanha, isso não é problema meu. Deixa elas fazer o que elas acreditam e tá tudo bem. Agora, se ela vier me perguntar o que eu acho, o que eu penso, se a minha vida refletir Jesus para ela, ela enxergar Jesus em mim, ela me perguntar, olha, o que você acha disso? Eu vou mostrar a Bíblia para ela. Olha, talvez não faça. A Bíblia tá aqui, faça sentido, não faz, entendeu? Então, assim, não fica perdendo tempo com a vida dos outros, não vai te ajudar, entendeu? Denis, acabamos de deixar de ter intimidade com Deus. Como que é? Acabamos que deixamos de ter intimidade com Deus, orar, conversar com Ele. Como criar uma intimidade maior com Deus? Tempo, Alessandra. Tempo é o que você tem de mais precioso. E é isso que você tem que ofertar em Deus. Acorda mais cedo, passa ali mais tempo. E principalmente expande a sua consciência sobre intimidade. Intimidade não é só o tempo que você passa no quarto trancado com Ele. Mas é perceber que a partir do momento que você abre os olhos, até a hora que você vai dormir, Ele está com você conectado 24 horas. Então, por exemplo, eu estou no carro aqui agora. Meu carro está parado, eu estou na rua. Estou aqui esperando a Mari, ela está fazendo aula de teclado. E eu estou conectado com o Espírito Santo. Então eu estou aqui, 24 horas conectado. Eu estou vendo pessoas passarem e tal. E Ele sabe que eu estou à disposição dele, em rendição, em obediência, para fazer o que Ele quer. Então se coloque em disposição de obediência. Fala, Jesus, eu estou disponível. O que o Senhor quer fazer hoje? E aí, apareceu a oportunidade, Ele vai te falar. E você vai lá e vai interagir com isso. Sonhar e não lembrar, algum bloqueio? Gente, não acredite em bloqueios. Sonhou e não lembrou? Pede pro Espírito Santo de lembrar. Assim que você acordar, põe um papel ali, escreve no celular, grava, faz qualquer coisa. Mas está sendo roubado, pede pro Espírito Santo te lembrar, tá? Bom, acho que é isso. Não vou ler mais perguntas. Eu preciso buscar a Mari. Gente, muito obrigado por me ouvirem. MNE, saudade do você. Muito bem-vinda. Eu já estou encerrando a live. Sábado a gente vai ter um encontro profético aqui no Jaçanã, próximo de Guarulhos. Se você quiser fazer parte, chama a gente. Eu coloquei o link do WhatsApp, tá no meu story. Vai lá, entra lá no grupo. Se tiver alguma dificuldade, eu acho que eu vou fazer algum sorteio de 2 vagas pra lá, tá? Talvez mais tarde eu volto online e a gente faz algum sorteio, ok? Se alguém tiver com dificuldade de ir, custa R$50 pra estar lá. Fala assim, olha, eu não tenho R$50 pra ir. Chama a gente te ajuda. Não precisa ficar sozinho sofrendo, ok? Vai lá ter uma experiência pessoal. Vai faça muita diferença na sua vida, beleza? Tem live amanhã? Não sei. Se eu estiver vivo, talvez. Encontro Profético LCP. Outra coisa, eu vou abrir uma turma do Profético Pro na primeira semana agora do mês 5, tá bom? Então, se você quer fazer parte disso, o Profético Pro é um curso mais parrudo. Eu vou dar base, dando básico ali das plataformas, explicando muita coisa de base mesmo, de evangelho, de caráter, de integridade, de tantas coisas. E vamos falando sobre dons ministeriais, dons espirituais, sobre chamado, sobre tantas coisas, sobre céu, sobre anjos, sobre sobrenatural, sobre tantas coisas. Então vai ser muito bacana. Então, se você quiser fazer parte do Profético Pro, a gente vai abrir a segunda turma. Semana que vem a gente já vai colocar os links aí. Seja muito bem-vindo se você quer aprender assim de uma forma mais profunda e extensa, tá bom? Bom dia pra vocês. Quem tá preocupado se a live vai ficar salva ou não, eu sempre falo isso, gente. Você entra numa live, se concentra em pegar o conteúdo que tá ali. Não se preocupa se vai ficar salvo ou não, porque você tá pensando no depois. A gente vive o agora e não consegue desfrutar do agora e tá sempre pensando no depois. Aí a gente perde o que tinha que receber agora, entende? É isso. Então, aprendam a desfrutar cada momento da vida. Acordem e falem, Jesus, o que vamos fazer hoje? Se coloque à disposição para viver o que Ele tem, seja qualquer coisa, seja um copo d'água, seja servir a pessoa com um prato, com um almoço, seja um abraço, seja uma palavra, seja qualquer coisa, faça tudo como se fosse para Deus, ok? Bom dia para vocês. Tem uma caixinha de pergunta aí, se quiser mandar mais perguntas, eu estou à disposição para servir vocês. Até mais.